Sejam muito bem-vindos a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você a ter aí um ótimo tratamento do diabetes. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal, eu tenho diabetes tipo 1 já há mais de 40 anos. Então eu sei bem, os seus desafios são os meus desafios. E na live D20 de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como de tudo mesmo tendo diabetes. Né? Talvez você até esteja falando, nossa, o professor deve ter ficado doido, né? Não, eu não fiquei doido e eu vou te explicar aqui algumas coisas que a gente precisa entender sobre a nossa alimentação. Então o que acontece? A maior dúvida das pessoas que têm diabetes, seja quem tem diabetes tipo 1, quem tem diabetes tipo 2, diabetes tipo LADA, qualquer tipo de diabetes, a grande preocupação é: o que eu posso comer? Para falar a verdade, comer, a gente pode comer de tudo. Por quê? Você vai pôr na boca, vai mastigar, engolir, e vai ser feita a digestão e vai ser distribuído ali os nutrientes para o sistema. O grande problema é, quando a gente escolhe os diferentes tipos de alimento, que tipo de nutriente vai ser jogado lá no sistema e o que vai impactar mais, né, negativamente ou positivamente para a gente que tem diabetes. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que eu quero dizer quando eu falo para você, vou te ajudar a ter um ótimo controle do diabetes? Isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque muitas vezes, né, principalmente quando você é recém-diagnosticado, a partir do momento que você é recém-diagnosticado, você fala, nossa, eu não posso comer nada, você tenta ser tão radical com o seu tratamento que isso piora e muito a sua qualidade de vida. Então eu acho que essa é a minha grande preocupação. Eu falo para você ter um ótimo tratamento do diabetes é entender os pilares do tratamento do diabetes, a relação que existe entre esses pilares e o quanto isso vai impactar na nossa qualidade de vida. Porque eu vou te falar uma coisa, eu tenho mais de 40 anos que eu convivo com diabetes, e eu estudo sobre efeito do exercício no diabetes há mais de 20 anos. Com toda essa experiência que eu tenho, hoje trabalhando numa equipe multiprofissional, atendendo pessoas, né, com diabetes, orientando com relação a um dos pilares no tratamento de diabetes, que é a minha área, né, a parte relacionada aí à atividade física, ao exercício físico. Qual o grande problema que a gente tem? Às vezes a pessoa entende assim, quem tem diabetes entende, olha, vai no médico, ele fala, você tem que manter a sua glicemia no alvo, você tem que ter a hemoglobina glicada menor que 7. Só que qual é o grande problema disso? Muitas vezes você tem hemoglobina glicada menor que 7. Tem lá 6,5, 6,2, pô, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo pro tratamento metabólico. Agora, e sua qualidade de vida, como é que tá? Você tá com 6 ponto alguma coisa de hemoglobina glicada por conta de estar dormindo mal, fazendo vários episódios de hipoglicemia durante o dia, faz hipoglicemia, come, daqui a pouco fica hiperglicêmico, aí vai lá, corrige de alguma maneira, aplicando insulina, tomando medicamento lá, diminui a glicemia, então fica nesse sobe e desce, quando faz o resultado lá do exame, o resultado da hemoglobina glicada, ele é uma média dos valores de glicemia, sem dúvida alguma vai estar num valor menor que 7%. Tá bom? Pro tratamento metabólico é um valor indicado. Agora, e a sua qualidade de vida, como é que tá? Então, para mim, um ótimo tratamento do diabetes é eu ter o controle das variáveis no tratamento do diabetes, principalmente nos pilares do tratamento, a relação que existe entre um e outro, porque toda vez que a gente exagerar em um, o outro pilar vai sofrer lá para tentar manter aí um bom controle metabólico, mas que você tenha uma boa qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo. E a mesma situação, uma coisa que me preocupa muito, as pessoas que têm diabetes, principalmente quando tem diagnóstico, ficam muito preocupadas com isso. Falam, nossa, eu não posso comer nada. Não é bem assim, porque a gente precisa entender o seguinte. O que a gente come? A gente come alimento. Quando fala de comida, a gente está falando de alimento. As escolhas que a gente faz com os alimentos que a gente vai comer é que é o nosso desafio. Por quê? Para cada alimento que a gente come, a gente vai ter aí algum tipo de nutriente. E o que é alimento? É o que a gente vai comer quando está com fome. Você está com fome, você vai lá e come, vai buscar alguma coisa para comer, para matar a sua fome. E dependendo da escolha que a gente, do tipo de alimento que a gente escolhe comer, esse alimento ele vai fornecer alguns nutrientes para o nosso corpo. Essa é a parte importante para a gente poder entender essa relação com o tratamento do diabetes. Porque, vamos entender o seguinte, toda vez que a gente come um alimento, normalmente, raramente, ele vai ter somente um
macro ou um micronutriente. São muito raros os alimentos que são disponíveis na natureza e que têm essa característica, né? Por um exemplo, vamos pegar, por exemplo, uma fruta. A fruta, eu sei que ela contém lá, é um alimento que tem água. Dependendo da fruta que você come, se é uma fruta com casca, ela tem fibras, ela tem vitaminas, ela tem minerais, que são os micronutrientes. E como macronutriente, o que ela tem? Ela tem frutose, que é um tipo de carboidrato, é um monossacarídeo. Então, todo alimento que a gente come, a gente vai comer. Você não vai comer os nutrientes. Isso aí é uma coisa que me preocupa muito, porque tem essa confusão. Ah, eu não posso comer nada com carboidrato. Ah, eu não vou comer nada. Carboidrato é horrível para quem tem diabetes. Depende. Porque, de primeiro momento, a recomendação qual é? Quem tem diabetes consome pouco carboidrato. Mas não deixar de comer carboidrato. Porque a gente tem que entender o seguinte. Por que o carboidrato? Vamos entender assim. Dos nutrientes que a gente come lá nos alimentos, qual é a importância de cada um deles para o nosso sistema? Vamos falar assim dos macronutrientes, né? Desses que são chamados aí de macronutrientes, que é o carboidrato, proteína e gordura. O carboidrato ele fornece energia para o nosso sistema, na forma de glicose, que vai ficar armazenada lá no nosso fígado, na forma de glicogênio, para quando a gente não está comendo, o fígado mandar a glicose para o sistema, para manter a glicemia dentro do normal. Fica armazenado também lá no nosso músculo. Então, a ideia é da gente comer alimentos com carboidrato. Esse carboidrato ele vai ser convertido em glicose e vai ficar armazenado no sistema. Para quando a gente precisar usar os nossos músculos fazendo movimento, ou mesmo quando a gente fica um período aí sem se alimentar, o fígado que é responsável por liberar essa reserva aí de glicose lá que ficou na forma de carboidrato lá armazenada na forma de glicogênio, né, hepático, glicogênio no fígado para ser liberada para o sistema. Então, essa é a função. E por que o carboidrato é importante? Porque o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, ele não consome nenhum outro tipo de nutriente a não ser glicose. É só isso que o sistema usa para gerar energia, para controlar tudo que o sistema nervoso central controla no nosso corpo. Desde o funcionamento dos órgãos, a digestão, a parte de liberação hormonal, tudo que é controlado, inclusive os estímulos elétricos para fazer o seu coração ficar batendo e mandando sangue e vida para o nosso corpo. Então, para tudo isso acontecer, nosso sistema nervoso ele precisa de combustível. Que combustível que é esse? Glicose. A glicose vem da onde? Dos alimentos que tem carboidrato. Então, isso é uma coisa importante a gente entender. Agora, proteína. Qual que é a função da proteína no nosso corpo? A proteína tem várias funções importantes, que é de construir tecido, construir estruturas que são importantes para o nosso sistema. Para isso que serve a proteína. Mas, quando a gente tem pouco carboidrato ou pouca glicose, a proteína, parte da proteína ou dos aminoácidos, que é o que formam as proteínas, ele vai ser convertido pelo fígado também em glicose. Mas é numa situação de emergência. A proteína, a gente não come a proteína para gerar energia, a gente come a proteína para construir tecidos no nosso corpo. Essa é a função da proteína. Aí tem também as gorduras. A gordura ela também é extremamente importante, porque quando a gente está em repouso, que a gente tem um estado estável de consumo de oxigênio, quer dizer, a gente está consumindo bastante oxigênio, produzindo pouco CO2, a gordura é a principal fonte de energia para o nosso sistema. Só que aí tem uma coisa importante, que muitas vezes as pessoas desconhecem. O nosso corpo ele opta por pegar a molécula de gordura e transformá-la em energia para o nosso corpo, para fazer todas as funções do nosso sistema. Só que para pegar a gordura e transformar ela em energia, é preciso de uma parte da molécula da glicose. E quando o nosso corpo tem pouca glicose, o que acontece? A gordura ela é metabolizada com pouca glicose, só que produz uma quantidade maior de cetonas. Então, assim, tem glicose para ajudar a metabolizar a gordura pelo metabolismo aeróbio? Tem. Vai gerar energia? Vai. E produz poucas cetonas, poucos corpos cetônicos, porque essas cetonas elas vão se juntando e formam uma estrutura maior que é chamada de corpos cetônicos. E qual é o grande problema dos corpos cetônicos? É que quando eles ficam em grande quantidade, eles são tóxicos para o nosso sistema, eles são ácidos, então eles saem das células e vão para o nosso sangue. Por isso que muitas vezes quando a gente restringe demais a quantidade de carboidrato da nossa alimentação, naturalmente vai aumentar a quantidade de corpos cetônicos. E os corpos cetônicos vão para o sangue. E o nosso sangue ele tem que manter um padrão
de concentração ali de hidrogênio, que é um padrão considerado normalidade. Ele é um padrão normal. E quando tem muito elemento ácido, ele fica mais ácido também. E quando tem pouco elemento ácido, ele fica alcalino. Quer dizer, são situações que são ruins para o sistema. Ele vai atrapalhar a maneira com que o sistema vai trabalhar. Isso vai acontecer. O corpo se adapta. Quando a gente está em repouso, o corpo se adapta. Não se preocupe com isso, a gente vai conversando aqui a respeito. Então, com relação aos alimentos então, que a gente consome, a gente tem que entender que todos os alimentos contêm diversos nutrientes, sejam macronutrientes ou micronutrientes, no mesmo alimento, ou muitas vezes na mesma refeição, né? Porque a gente tende a misturar alimentos ali quando vai fazer as principais refeições, e isso é importante a gente entender. Agora, para gente que tem diabetes, qual que é o grande problema que a gente tem? Se a gente não controla direito o diabetes, através dos pilares aí no tratamento, seja o antidiabético oral ou as insulinas, né? Dependendo do tipo de diabetes que você tem, ou do como tá, né, o seu controle, que muitas pessoas com diabetes tipo 2 usam também insulina, né, como parte do tratamento, são recursos que a gente tem, como também tem muitos portadores de diabetes tipo 1 que tratam com insulina e também com antidiabéticos orais. Você faz parte do tratamento moderno, a gente tem que entender isso. Então assim, como é que está o seu tratamento? Eu falo entenda, quando eu falo de tratamento medicamentoso, eu estou me referindo tanto aos antidiabéticos orais como às insulinas. Isso faz parte do tratamento de quem tem diabetes. Para cada fase do tratamento, né? Quando logo que é diagnosticado ali, muitas vezes com um tipo só de insulina já faz o controle, depois de um período precisa de uma insulina basal, uma insulina, estou falando tipo 1, né? Precisa de uma insulina basal, precisa de uma insulina de ação rápida, aí é outra conversa. Então, para cada fase do tratamento que a gente tem, para cada fase da nossa vida, o que a gente tem feito, né, na nossa vida, a gente vai ter um tipo de tratamento. Então, a gente tem que entender isso. O tratamento medicamentoso, a alimentação. A alimentação, uma coisa que me preocupa um pouco com relação aos nutrientes aí que a gente vai comer, é que muitas vezes as pessoas, você conversando com as pessoas que têm diabetes, ela fala assim, eu não consigo controlar meu diabetes. Mas você está controlando a sua alimentação? Eu não como nada doce. Só que isso não resolve o problema. Então a gente tem que entender que o macronutriente chamado carboidrato, ele vai ser convertido 100% em glicose. E o carboidrato ele não está presente só nos alimentos doces. Ele está presente em vários alimentos que são salgados, principalmente naqueles que têm farinha, que tem milho, né? Então, tem amido, o amido tem uma quantidade enorme de carboidrato. Então é isso que a gente precisa começar a entender. Quer dizer, se eu estou num momento que a minha glicemia está um pouco mais alta, eu tenho que evitar, claro, consumir alimentos que contenham uma grande quantidade de carboidrato. Mas eu não vou comer nada, não precisa ser radical. Você pode comer uma quantidade pequenininha de carboidrato e aumentar a quantidade, por exemplo, de proteína que você vai comer. Isso ajuda a proteína, ela demora mais tempo para ser digerida, então deixa a gente mais satisfeito. Você não vai sentir fome porque comeu menos carboidrato, mas você substituiu pela proteína. Isso é importante que você entenda isso. Essa dinâmica, porque nem sempre, quando chega lá o nosso horário da refeição, a nossa glicemia está direitinho. Tem momentos que sim, você consegue fazer a glicemia estar legal, tem momentos que não. Porque cada dia pra gente é um dia diferente. Tem dia que a gente dormiu bem, naquele dia você vai estar tranquilo. Ou dormiu mal, já acorda já de mau humor. Já tem hormônios que são contra-reguladores da ação da insulina, e a tendência é a glicemia ficar mais alta. Você está preocupado com alguma coisa, está ansioso com alguma coisa que vai acontecer naquele dia, também naturalmente a sua glicemia ela tende a ficar mais alta. E o que vai acontecer na hora da refeição? Sua glicemia vai estar mais alta. E aí o que você vai fazer? Vai se entupir com um macronutriente que você sabe que ele vai ser convertido em glicose. Só que uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: todos os macronutrientes, uma porção deles, será convertida em glicose. Então entenda o seguinte: toda vez que eu comer, a minha glicemia vai aumentar. Vai aumentar mais rápido se eu comer carboidrato simples. Vai aumentar mais devagar se eu comer carboidrato complexo. Vai aumentar menos se eu comer menos carboidrato. Qualquer tipo de carboidrato que eu coma em pequenas quantidades, ele vai aumentar menos. Se eu consumir proteína, dependendo do tipo de proteína que a gente está comendo, de 30% a 60% daquela quantidade de proteína também vai ser convertida em glicose. Só que a situação é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Muitas vezes quem tem diabetes tipo 1 entende assim, eu faço a contagem de carboidrato. Quer dizer, você tem uma quantidade de insulina que você vai aplicar
para cada porção de carboidrato que você consome. Para cada gramagem ali que já é determinado isso aí. E aí o que acontece? Você consome lá, por exemplo, sei lá, 15 gramas de carboidrato, aplica uma unidade de insulina. 30 gramas, duas. E a pessoa entende que isso aí vai resolver o problema. E não resolve. Porque quando a gente come uma grande quantidade de carboidrato e aplica uma grande quantidade de insulina, a tendência natural é você ficar hiperglicêmico durante um período maior. E por que que isso acontece? Por que não resolve a situação? Se eu estou aplicando a quantidade de insulina adequada à quantidade de carboidrato que eu estou comendo. Porque o carboidrato, como eu falei, ele tem carboidrato simples que vai chegar mais rápido no sistema. Carboidrato mais complexo vai demorar um pouquinho mais. Só que a insulina que a gente aplica, mesmo essa que é chamada de curta duração, que é a insulina regular, a insulina rápida, ultra rápida, elas são insulinas que vão demorar um período para começar a fazer efeito. Então, exemplo, que você está comendo o alimento, ele já está começando a ser absorvido na sua boca. Depois ele vai passar pelo estômago, o carboidrato não é absorvido, mas depois ele vai ser absorvido no intestino. Ótimo, foi absorvido no intestino, foi para o sangue, vai para o fígado, do fígado vai para o sistema. E vai aumentar. Só que a tendência natural qual é? É aumentar mais rápido do que o efeito da insulina subir para poder baixar a glicose. Então a tendência natural, quando a gente come uma grande quantidade de carboidrato, mesmo você aplicando uma grande quantidade de insulina, não resolve o problema. Porque fisiologicamente o que acontece? Quem não tem diabetes, fica uma quantidade muito pequena de insulina circulando no sistema. E na hora que a pessoa come, rapidamente aumenta, e aumenta muito a quantidade de insulina. Ela vai ser proporcional à quantidade de glicose que chegou no sistema. Agora, para gente que tem diabetes, seja diabetes tipo 1, tipo 2, não importa. Aí, dependendo do tipo de medicamento que está usando, precisa ver em que momento, quanto tempo vai demorar para o medicamento realmente atingir um platô. Quanto tempo ele vai estimular, vai demorar para estimular o pâncreas para poder produzir uma quantidade maior de insulina. Então, tudo isso a gente tem que entender como parte do tratamento do diabetes. E a contagem de carboidrato, ela não resolve tudo. Quer ver? Se você tem diabetes, aí coloca aí para mim nos comentários. Quando você come pizza, você consegue controlar bem sua glicemia, mesmo fazendo a contagem de carboidrato? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Quem tem diabetes, principalmente diabetes tipo 1, que aplica insulina e faz contagem de carboidrato, sabe que o nosso maior desafio é conseguir ajustar a pizza, por exemplo. Por quê? A pizza é um alimento, não é? E nesse alimento a gente tem o quê? Tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, tem tudo misturado ali no mesmo lugar. E qual é o grande problema aí da contagem de carboidrato? Como eu falei, o carboidrato, 100% do que a gente comeu, vai virar glicose. Só que você está consumindo um alimento que tem bastante gordura. E a gordura ela demora mais tempo para ser digerida. E também ela vai demorar mais tempo para poder deixar o carboidrato chegar no sistema. Muitas vezes o que acontece quando a gente faz a contagem de carboidrato da pizza? Você aplica lá a insulina, depois de 2 horas você faz hipoglicemia, depois de 4, 5 horas você está fazendo hiperglicemia. Então, quer dizer, baixa rápido, daqui a pouco aumenta pra caramba. Então isso é importante a gente entender. Carboidrato, tudo que a gente comer vai virar glicose. Só que se você come carboidrato com gordura, ele demora um pouco mais para chegar no sistema. E a insulina vai fazer efeito mais rápido, que é o que a gente vê normalmente quando tem problema aí com a pizza. Que é pelo menos o alimento que eu particularmente, né, eu demorei um tempo até conseguir ajustar, né, a quantidade de insulina, como eu ajustei a basal e a insulina de curta duração aí para não ficar hiperglicêmico depois de um período que eu tinha comido lá o alimento. Então, mas a gente pasta um pouquinho mais, né, fica um pouquinho mais difícil por conta disso. Então, assim, entenda que é importante sim a gente entender que qualquer alimento que a gente comer vai aumentar a glicemia. Aumentar mais rápido, menos rápido, aumentar mais ou aumentar menos. Né? Porque, por exemplo, a gordura, mais ou menos 10% do que a gente come de gordura é que vai ser convertido em glicose. Então vai impactar pouco na glicemia. E outra, depois de quanto tempo? Porque muitas vezes foca muito na contagem de carboidrato. A contagem de carboidrato é você contar o carboidrato. O carboidrato no máximo em 2 horas foi digerido no sistema. Só que a proteína demora 3 horas para ser digerida. E dependendo do tipo de proteína que você comeu, mais da metade dela vai virar glicose. Então pode ser que você coma os alimentos agora, você meça a glicemia daqui 2 horas, tá legal. Mas você vai medir depois de 3, 4 horas e a glicemia tá alta. Por quê? Porque chegou a proteína e passou desapercebido para você. Então entenda isso. Comeu mais proteína, vê o tempo que você vai ter, pelo menos umas 3 horas aí para poder medir lá a glicemia de novo, para ver o quanto aquela proteína impactou
na sua alimentação. A mesma coisa a gordura. A gordura depois de umas 4 horas, mais ou menos, que vai ser digerida e vai estar disponível no sistema. Então, tudo isso é importante a gente ter. Então, não tem essa ideia de que duas coisas, né? Primeiro, eu não comendo nada doce, eu controlo meu diabetes. Não, você não vai conseguir controlar o diabetes só deixando de comer doce. Você tem que controlar também os outros alimentos que contêm aí carboidrato. Aí o outra, acreditar que a contagem de carboidrato resolve todos os problemas, também não vai resolver. Então a gente tem que, claro, dosar, né, não grandes quantidades em uma única refeição, porque sem dúvida alguma você vai ficar aí hiperglicêmico por muito mais tempo, e sem dúvida alguma não vai ajudar em nada aí no tratamento do seu diabetes. Existe ainda dentro, né, dessa situação, a gente tem lá o alimento tem nutrientes, e o que a gente come durante o dia inteiro. Isso aí é chamado de dieta. Então, quando você fala assim, eu sigo uma dieta, é você determinar em cada momento das suas refeições o que você vai comer. E a dieta, a gente tem que entender o seguinte, que ela é extremamente importante para a gente, para fornecer aí todos os nutrientes que a gente precisa. E uma outra coisa que é importante é nutrientes que a gente precisa, quer dizer, carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais, tudo isso tem que vir da nossa alimentação. Mas eu tenho diabetes, minha glicemia está muito alta. Tudo bem, você vai precisar diminuir a quantidade de carboidrato que você está consumindo, talvez aumentar um pouquinho a proteína para sentir menos fome, mas você precisa fazer um ajuste para que todos os nutrientes que você precisa para o seu corpo, para ele se manter saudável, estejam sendo consumidos. Essa é a parte extremamente importante aí do processo, e de acordo com a sua realidade. Porque uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a dieta, ela é feita para você. Isso é uma coisa importantíssima, você tem que saber disso. A dieta, ela é feita para você. E é feita para você em que momento? No momento que você está vivendo agora. Porque, por exemplo, se você tem uma dieta onde você trabalha, por exemplo, um trabalho mais que tem um esforço maior fisicamente, você vai ter um ajuste no seu tratamento medicamentoso de acordo com o quanto você se move ali no seu trabalho. Você vai ter que consumir energia de acordo com a energia que você gasta no seu trabalho, para manter o seu corpo saudável. Mas de repente você mudou de emprego, você saiu de uma função que você se movimentava o dia inteiro e de repente vai ficar atrás de uma escrivaninha, sentado na frente de um computador o tempo inteiro. A dieta que você vinha fazendo vai dar certo? Sem dúvida alguma, não dá. Vai bagunçar todo o seu tratamento. A tendência natural é você ficar hiperglicêmico direto. É isso que vai acontecer. E claro que não é isso que a gente quer, porque como eu falei, a minha preocupação de trazer informação para vocês, quando eu falo de te ajudar, te ensinar e a ter um ótimo tratamento do diabetes, estou falando da gente entender de todos esses pilares do tratamento e de como eles se relacionam. Então, se você mudou a sua rotina, sem dúvida alguma, a sua rotina de trabalho, estava fazendo esforço, agora está fazendo menos esforço, mudou também a sua alimentação. E sem dúvida alguma vai ter que mudar o seu medicamento também. Então, um pilar ele vai impactar no outro. Não tem como a gente sair dessa situação. E outra coisa que a gente tem que entender, muitas vezes uma criança, ele vai precisar de muito mais nutriente do que um indivíduo que é adulto. A criança está com o corpo em desenvolvimento. O adulto ele tem que fazer a manutenção do que ele tem. E outra, depende do que ele está querendo, que muitas vezes a gente quer emagrecer um pouco, daqui a pouco você quer ganhar um pouquinho mais de peso, que perdeu muito peso, e assim vai. Então, para cada momento, é uma situação que tem que ser adequada ao que você está querendo e de acordo com o que você está fazendo. Está fazendo exercício? Quanto de exercício? Estou treinando, mas estou treinando pesado. Estou treinando 4, 5 vezes na semana pesado. Você vai precisar ter energia suficiente para que seu corpo suporte isso. Caso contrário, você não vai aguentar. Vai treinar um dia, 2, e depois o resto da semana vai se arrastar. Porque não vai ter energia suficiente para isso. A gente precisa entender que o nosso corpo ele é dinâmico. A gente come, o alimento ele é digerido, ele é absorvido pelo sistema, ele é armazenado. E depois essa energia vai ser utilizada e ela precisa ser reposta. Então é algo que é dinâmico no nosso sistema. Não adianta pensar em situações pontuais. Isso acaba não funcionando. A gente tem que entender que é um ciclo. E cada dia é um ciclo diferente. Então, uma coisa que é importante entender aí, por exemplo, né, às vezes a gente vê a pessoa com diabetes, você vai conversar com ela e fala assim, não, nossa, eu não posso comer nada
que a minha glicemia fica alta. A minha diabetes é alta, ela fica alta direto, e se eu como, qualquer coisa que eu comer vai aumentar. Então, isso aí é um sinal de alerta, é um sinal de atenção para você. Isso não é para acontecer. Se está acontecendo, precisa urgentemente consultar, né, os profissionais da saúde que te acompanham, porque precisa ajustar a quantidade de exercício que você está fazendo, precisa ajustar o medicamento que você está fazendo parte, né, do tratamento medicamentoso que você está usando aí para o seu tratamento, que sem dúvida alguma tem coisa errada aí. Não é para a nossa glicemia não é para ficar alta direto. Ela vai ficar alta direto quando? Quando a gente exagerou na comida, né? Comeu demais. Hoje é domingo, né? Domingo à noite. Fim de semana, geralmente a gente sai um pouco da linha, fica com a família, esse tipo de coisa, mas é algo que a gente precisa entender que, descompensou um pouquinho, beleza, mas você já no outro dia tenta de novo trazer para os trilhos. Agora, se você fica assim, 1 dia, 2, 3, 5, 10, aí não dá certo. Aí realmente é uma situação muito, muito perigosa. Então isso aí é um sinal de atenção. Eu percebo que a minha glicemia está alta, acordo com ela já está alta. E chego na hora do almoço, está alta. À noite ela é sempre alta. Se está sempre alta, seu tratamento realmente ele não está adequado ao que você precisa. Então precisa sim consultar um médico, ajustar a sua alimentação e, sem dúvida alguma, melhorar aí o tipo de exercício ou a quantidade de dias que você está se exercitando. Sem dúvida alguma, porque o exercício, como eu falo, ele é o único pilar do tratamento de diabetes que verdadeiramente é hipoglicemiante. Ele vai tirar açúcar do seu sangue. Você se mexeu, o açúcar sai do sangue. Se tiver bastante, sai bastante. Se tiver pouco, você faz hipoglicemia. Então, isso aí é uma coisa que realmente a gente tem que levar em consideração. E uma outra coisa que é importante a gente entender, já que a gente está falando de dieta, a dieta ela tem que ser saudável pra gente. Então você está se perguntando assim, mas espera aí, quantas dietas tem? Cara, o número de dietas é assim, tem uma quantidade muito grande, é muito popular, principalmente para quem tem diabetes, ou para quem quer mudar a composição corporal, pessoa que quer emagrecer. Existem dietas que normalmente vão restringir bastante, principalmente os nutrientes que geram energia para o nosso sistema. Foi como eu falei antes, carboidrato gera energia, gordura também gera energia. Então são os dois, geralmente são os nutrientes que são energéticos. Então existem dietas, por exemplo, uma das mais populares, né, a dieta low carb, né, que ela tem uma quantidade pequena de ingesta de alimentos com carboidrato durante o dia, que normalmente não ultrapassa ali 130 gramas, é sempre um valor menor que 130 gramas. Existe a dieta que é chamada de very low carb, quer dizer, uma quantidade menor ainda de ingesta de carboidrato. E existe a dieta que é cetogênica. Lembra que eu falei que quando a gente consome uma quantidade muito pequena de carboidrato no nosso sistema, na nossa dieta, a gordura ela é metabolizada, mas ela, por faltar piruvato, a glicose, que é uma parte, né, da molécula de glicose, para metabolizar a molécula de gordura, aumenta a produção de corpos cetônicos. E os corpos cetônicos eles são ácidos. Esses corpos cetônicos, quando a gente está em repouso, os corpos cetônicos eles vão para o sangue tende a ficar mais ácido, mas o nosso corpo ele tem uma parte de equilíbrio metabólico que é chamado equilíbrio ácido-base. Então, quer dizer, se está ficando ácido o sangue, os rins vão liberar um componente lá que é chamado de bicarbonato, e o bicarbonato vai reagir com esses agentes ácidos e vai diminuir essa acidez para manter o potencial de hidrogênio dentro do que é adequado. Como eu falei, o sangue ele tem que manter ali um padrão, que é normalmente em torno de 7 ali no potencial de hidrogênio. Se ficar abaixo, fica ácido, se ficar acima, fica alcalino, e nas duas situações é ruim para o nosso corpo. Por isso que o nosso corpo tem esse sistema de equilíbrio. Esse sistema ele vai trabalhar um pouco mais em repouso, não vai ter aí grandes problemas. E daí, de repente, você vai pensar assim, fala, poxa, então isso aí é a melhor coisa que eu faço. Né? Eu não vou comer nada com carboidrato, ou vou diminuir muito, vou restringir demais o meu carboidrato, e tá tudo bem para o meu tratamento. Aí vem uma situação que é a seguinte, que é a próxima pergunta que eu vou responder aqui, que é, qual é a melhor dieta para quem tem diabetes? Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a dieta, ela tem que seguir os padrões da necessidade de cada um de nós. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tendo a consumir uma quantidade um pouco maior de carboidrato. Porque eu estou treinando toda hora. É normal eu treinar 2 vezes por dia.
Fora quando eu estou dando aula. Outro dia ainda uma pessoa, né, tirou o sarro de mim e ele falou, ele olhou para o meu aluno lá de personal e falou assim, pera um pouco, como é que é esse negócio aí? O seu personal está suando mais que você? Porque o tipo de treino toda hora eu tinha que mudar os pesos, tal, foi uma coisa que exigia um pouco mais de mim. Então assim, o meu trabalho, parte do meu trabalho já exige um pouco mais da minha parte física, dependendo do tipo de treino que o meu aluno vai fazer, que eu prescrevi ali para ele. Fora isso, eu treino pelo menos 2 vezes no dia. Então, quer dizer, nessa situação, não adianta, se você restringe demais o carboidrato, na hora que você vai fazer o exercício, você vai ter menos energia disponível. E depois que você treinar, você não vai consumir a quantidade adequada de energia. E, consequentemente, você vai se sentir muito fraco, vai se sentir mal. Muitas vezes tem pessoas que não se sentem bem com dietas muito restritivas. E outras se sentem super bem. Então, entenda o seguinte. Qual é a melhor dieta para quem tem diabetes? A melhor dieta para quem tem diabetes é aquela dieta que é feita para você, para sua necessidade. Quer dizer, você naquele momento que você está querendo? Você está querendo perder peso? Então a dieta vai ter que ser feita para você perder peso. Ah, mas quando eu fui diagnosticado, eu perdi muito peso, eu preciso ganhar peso. Então é uma dieta para você ganhar peso. Outra coisa, você tem alguma deficiência de micronutrientes ou vitaminas no seu corpo, por exemplo? Que o que acontece, muitas vezes, quem tem diabetes tipo 2, inicia o tratamento ali com metformina, e a metformina, ao longo do tempo, durante muito tempo usando metformina, tem que ficar de olho, porque muitas vezes ela diminui a concentração ali de vitamina B12, que é uma vitamina importante para a síntese proteica no nosso corpo. Então você começa a se sentir fraco, não estou bem, de repente vai ver que está com deficiência de vitamina. Então precisa depois ter uma alimentação adequada para consumir a quantidade adequada, no caso, de vitamina B12. Então, todas essas situações, elas vão, e elas são dinâmicas, não é porque hoje você está fazendo assim que vai ser o resto da vida que vai ser assim. É o momento que você está passando agora. Então a gente tem que, é importante que você entenda isso. Qual é a melhor dieta? É a que você precisa. O que você está fazendo no seu dia a dia? Quantas refeições você tem feito? Com que intervalo você está comendo? Tudo isso é importante. E o quanto de energia que você precisa. Né? Não só energia, como também de nutrientes para se manter saudável. Então entenda isso. A melhor dieta para quem tem diabetes é aquela dieta que é feita para você. E que nem todas as pessoas se adaptam bem a dietas que são muito restritivas de qualquer um dos nutrientes. Tá bom? Então, o mais comum é sempre tentar restringir um pouco mais de carboidrato, mas nem todas as pessoas se adaptam. Muitas vezes até se adaptam durante um período, às vezes 2, 3 meses ali, tem até um resultado legal, de repente se quer mudar a composição corporal ou melhorar o controle da glicemia, mas depois não consegue mais, e o que é pior, abandona e aí passa a comer de tudo à vontade. Aí é o grande problema, porque quando você abandona o seu controle alimentar, você está tirando um dos pilares no tratamento do diabetes. Isso aí te afasta totalmente da possibilidade de ter um ótimo tratamento de diabetes e ter uma ótima qualidade de vida também. Então, a partir do momento que a gente escolhe, tô de saco cheio de ficar toda hora controlando minha glicemia, controlando a quantidade de alimento ali que eu tô comendo, o que eu vou fazer? Vou comer do jeito que eu quiser agora, a quantidade que eu quiser, o que tiver com fome eu como e tá tudo bem. Quando você faz essa escolha, ao mesmo tempo você tá escolhendo o quê? Pode vir retinopatia, pode vir nefropatia, pode vir amputação, tá tudo certo. É isso que você está falando do seu corpo quando você faz isso. Então tenha consciência das suas escolhas. Porque toda vez que a gente faz isso, você está aumentando os riscos. E se você já tem o diagnóstico de diabetes, você já é hipertenso, sem dúvida alguma, a sua hipertensão também vai piorar. E quando a hipertensão piora, piora também a função renal. E se a função renal piora, piora a questão relacionada à visão também. Né? Porque a retinopatia e a nefropatia elas estão muito relacionadas. Tem alteração renal, raramente não vai ter alteração na retina. Então, isso é uma coisa importante para a gente entender. Todas as escolhas, nós somos livres, entenda uma coisa, nós, como seres humanos, como diabéticos, a gente é livre para fazer a escolha que a gente quer. Só que é o seguinte, a partir do momento que você escolheu, não vai chorar depois das pitangas. Eu tenho consciência do que você vai fazer. Então entenda, é fácil ficar controlando? Não é fácil. A gente tem que medir, olhar no sensor, medir várias vezes. Tem dia que está controlado, tem dia que está menos controlado, uma hora tem que fazer mais exercício, menos exercício, comer mais, comer menos. Isso faz parte, é dinâmico no nosso dia. Cada dia é um dia diferente. Mas é importante a gente ter um comportamento e ser disciplinado em relação a isso.
Com isso, a gente consegue ter uma hemoglobina glicada menor que 7, ficar mais tempo com a glicemia no alvo e, sem dúvida alguma, ter uma qualidade de vida muito parecida com as pessoas que não têm diabetes. Então, isso é essa é a mensagem que eu quero que você tenha aí para você, né, com a aula aqui de hoje, com a live D20 de hoje. E aí fica muito aquela pergunta, às vezes, né, mas qual que é o melhor momento, então, para eu comer? Isso aí vai muito em relação a o que você precisa da sua alimentação, da sua dieta normal. Esses dias eu estava vendo num grupo que eu faço parte lá de pessoas com diabetes, a pessoa estava comentando a respeito, precisa comer a cada 2 horas, eu preciso comer a cada... Não, eu não preciso. Vai depender muito do tipo de medicamento que você utiliza. Por exemplo, se você usa uma insulina, que é chamada insulina NPH, a gente sabe que depois que você aplica aquela insulina, mais ou menos ali entre 8, 10 horas, mais ou menos, você vai ter um pico de ação dessa insulina. Então, se você aplicou essa insulina, por exemplo, sei lá, 8 horas da manhã, depois de umas 8 ou 10 horas, mais ou menos lá pelas 16, 17 horas, assim, você vai estar tendo ali um pico de ação da insulina. Se você não comeu nada anteriormente ou pulou alguma refeição, sem dúvida alguma, você vai ter, sim, um risco maior de fazer hipoglicemia, de passar mal. Então, muitas vezes a gente tem que estar atento a isso. Por isso que é importante, hoje, a gente tem recursos para isso. Né? A gente consegue ter tiras, por exemplo, para medir mais vezes a glicemia. Então aí você sabe mais ou menos em que momento está ali a glicemia. Quer dizer, como é que está a minha glicemia? Ela está caindo. Poxa, se ela está caindo, às vezes tem o sensor. Pelo sensor dá para a gente ver, está caindo rápido. Vou comer alguma coisa. Então isso é importante. Né? Agora, a questão do momento que você vai comer, ele está relacionado ao tipo de dieta que você vem fazendo. Ao tipo de rotina que você tem. Tudo isso é super importante para evitar que você faça tanto episódios de hiperglicemia como de hipoglicemia. Uma coisa que me preocupa muito e que eu vejo frequentemente nos grupos que eu faço parte é as pessoas não saberem que tipo de nutriente que tem naquele alimento. E é comum as pessoas perguntarem assim, poxa, quem tem diabetes pode comer isso? Quem tem diabetes pode comer aquilo? Como é que a gente resolve essa situação? Hoje é muito fácil a gente fazer isso. É mais fácil você pegar e colocar lá no Google, né, o alimento que você vai comer e coloca lá informações nutricionais. Informação nutricional, coloca lá o alimento. Aparecem as tabelas para você. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu vou comer um alimento que eu não conheço muito bem que alimento é. Então o que você faz? Vai lá e dá uma olhada na quantidade. Por que isso é importante para a gente? Porque se a gente tem diabetes, a gente sabe que a quantidade, o alimento que eu for comer, se ele tem uma quantidade muito grande de carboidrato, o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso saber como está a minha glicemia. A glicemia está abaixo de 100 mg por decilitro? Então eu posso comer um pouquinho mais desse alimento. Mas a minha glicemia já está 150, 160. Então você vai ter que comer muito pouco desse alimento. Ou então é um alimento que muitas vezes fala, não sei quanto tem de carboidrato, mas uma porção lá, sei lá, de 100 gramas tem uma quantidade muito pequena de carboidrato. Então você pode comer um pouco mais. Não tem problema isso. Desde que você use, né, os recursos que a gente tem. Então hoje todo mundo tem celular na mão. Se você não tem o 4G ali disponível, normalmente tem um lugar ali que dá para você usar o Wi-Fi. Então vai ali no Wi-Fi e dá uma procurada. Procura lá qual é a tabela nutricional do alimento. E você vai conseguir ter uma ideia da quantidade que você vai comer. Outra situação que é bastante importante é que depende muito da rotina que a gente tem. Eu falo isso porque o que é mais legal? É você pegar lá a tabela nutricional, tem lá 100 gramas. Para cada 100 gramas tem lá a informação nutricional do alimento. Quantidade de carboidrato, proteína, gordura, esse tipo de coisa. E você pesar isso aí. Aí você tem a referência. Poxa, eu tenho a quantidade que eu estou comendo lá 100 gramas, tem essa quantidade. Aí fica mais fácil para a gente controlar. Só que nem sempre a gente está em casa ou está num lugar que dá para a gente ficar usando a balança. Então, muitas vezes a gente vai meio por estimativa ali. Então, são coisas que é o que eu vivo também. Eu falo para vocês, o desafio que vocês têm é o mesmo que eu. Mas sempre que possível, pesa, porque aí você erra menos. Tá? Essa é um recurso. E outra, balança digital custa, R$20. É um dinheiro assim que não é nada, sabe, absurdo para a gente poder ir lá comprar. E é uma coisa muito boa para a gente ter noção do quanto a gente vai comer. E dentro disso eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para poder passar para vocês. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que é muito comum as pessoas perguntarem, você fala, poxa, mas quem tem diabetes pode comer cuscuz?
né? Então vamos entender assim, o cuscuz ele é feito do quê? Que aí já vai te dar algumas dicas, né? Cuscuz ele é feito de milho cozido. Milho é um alimento que tem bastante amido, ele tem bastante glicose. Então é uma coisa assim, eu posso comer? Comer pode. Agora, em que momento que você vai comer? Onde a sua glicemia está abaixo de 100? Que seria o mais indicado, porque ele tem uma grande quantidade de carboidrato. Porque você olha a tabela nutricional dele lá, para cada 100 gramas mais ou menos de cuscuz, vai ter ali em torno de 25 gramas de carboidrato. E a gente sabe que para cada mais ou menos 15 gramas de carboidrato que a gente come, vai aumentar mais ou menos de 40 a 50 no nosso sangue. Então por isso que eu estou falando, abaixo de 100. Porque a nossa ideia qual é? Toda vez que você come, não deixar sua glicemia passar de 180. Esse é o primeiro ponto para a gente começar a ter um ótimo controle do diabetes. Conseguiu? Eu estou fazendo minhas refeições, minha glicemia não está passando de 180. Beleza, vamos para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Depois que eu comer, não deixar minha glicemia passar de 160. Isso é uma coisa muito boa. E por último, vamos tentar ter a glicemia o mais parecido possível com as pessoas que não têm diabetes. Então eu vou me alimentar e depois da refeição minha glicemia eu não vou fazer o possível para ela não ultrapassar 140 miligramas por decilitro. Então dessa maneira a gente consegue aos poucos ir adaptando a nossa rotina, a quantidade de alimento que a gente vai comendo, de acordo com a quantidade de como está ali a sua glicemia, quanto alimento, quanto medicamento tem ali fazendo efeito, se não tem, vai aplicar insulina, daqui quanto tempo ela vai fazer efeito, toda essa matemática ela tem sim que ser aplicada. Caso contrário, você não consegue ter um bom tratamento de diabetes, mesmo muitas vezes, que nem no caso eu uso bomba de infusão de insulina. Uso sistema de infusão contínua, que hoje é considerado assim o padrão ouro para quem tem diabetes tipo 1. Né? Padrão ouro assim, é o que tem de melhor. Só que é o seguinte, se você não souber fazer essas contas, fazer essa relação, nada vai adiantar, sua hemoglobina vai continuar super alta. Não tem como a hemoglobina glicada ficar alta, não vai ter jeito. E você vai ficar hiperglicêmico do mesmo jeito. Então é importante a gente entender o que eu tenho disponível para o meu tratamento e como eu vou explorar o máximo isso. Eu vou tirar o melhor do que eu tenho. Não importa se eu uso seringa, se eu uso caneta para aplicar insulina, que tipo de insulina que eu estou usando, isso aí não é importante. O importante é você entender como funciona e quanto vai impactar aquele alimento que você vai comer. Isso é extremamente importante. Outra coisa que é importante a gente lembrar nos alimentos, que eu falo da tabela nutricional, porque muitas vezes fica preso a essa situação. O carboidrato. Não é só carboidrato. O alimento tem proteína e tem gordura também. Que nem no caso aqui do cuscuz, ele tem uma grande quantidade de carboidrato, para 100 gramas, só que ele tem 2,12 gramas de proteína. Isso é importante. Tem proteína, o alimento é proteína, ele tem mais nutrientes. Tem gordura? Tem em torno de 0,7 gramas ali de gordura, uma quantidade pequena de gordura no total, e tem 0,2 gramas de gordura saturada. Qual que é o problema da gordura saturada? É uma gordura que ela se liga ao colesterol. Então, se você tem diabetes, você é hipertenso, já tem lá o seu colesterol, já não está lá muito grande coisa, então toma cuidado com essa, lê a tabela nutricional dos alimentos para você poder entender se esse alimento não vai só impactar na sua glicemia, mas também, por exemplo, no seu tratamento da parte do colesterol. Isso também é importante a gente entender. E quantidade de fibras, porque é importante a gente consumir fibras. Fibras ajuda muito a diminuir a quantidade. As fibras que estão solúveis, elas se misturam com a água ali, elas ficam meio que uma espécie de gelatina, e elas acabam envolvendo ali parte da glicose e da gordura também. Então ela não deixa a glicose ou a gordura atravessar a membrana do intestino. Então uma parte da glicose que a gente comeu, do alimento carboidrato, ele vai ser encaminhado lá pro intestino e vai ser eliminado pelas fezes. Ele não vai chegar no sistema. Então isso é algo bom. Os tipos de fibras que são insolúveis, as que não reagem na água, elas vão fazer com que o nosso intestino também trabalhe melhor, que é importante isso, porque não adianta, você se alimenta direitinho, mas seu intestino não está conseguindo absorver os nutrientes, certamente você vai ter aí problema de saúde. Agora, uma outra coisa que é importante também a gente olhar na tabela nutricional é a questão relacionada à quantidade de sódio que tem os alimentos. E aí, o cuscuz, ele chama a atenção, porque para cada 100 gramas de cuscuz que você comer, vai ter uma quantidade grande de carboidrato, mas além disso tem aí uma quantidade também grande de sódio. Ele tem lá 248 miligramas de sódio. Então a gente tem que entender que por dia é recomendado ali que o indivíduo consuma mais ou menos em torno de 2 gramas de sódio. Então, quer dizer, 2.000 miligramas
Então só aqui você vê que tem mais de 10% do que é para ser comido o dia inteiro. Então cuidado com isso, principalmente se você é hipertenso. É algo importante. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas falarem, né, a respeito de alimento, beterraba não pode, porque beterraba faz açúcar dela, né, em países frios e tal. O Canadá é muito comum eles fazerem açúcar da beterraba. Só que quando você pega a beterraba cozida e coloca lá no Google, e coloca beterraba cozida, tabela nutricional, o que aparece? Uma quantidade de 100 gramas de beterraba, que é uma quantidade grande de beterraba, já que ela está cozida, você vai ter ali 7,2 gramas de carboidrato. Então olha a diferença. Para a mesma quantidade de cuscuz, tem lá 25 gramas, para beterraba tem 7. Quer dizer, uma quantidade muito menor de carboidrato. Ela tem também 1,3 de proteína, isso é uma coisa importante. Tem 0,7 de gordura, mais ou menos igual ao que tem lá no cuscuz. E ela tem 1,9 de fibras. Só que é um alimento que tem só 23 miligramas de sódio. Então você começa a perceber essa situação que eu falo assim, você pode comer de tudo. Só que o que precisa fazer? Ser inteligente nas suas escolhas. Só que de repente você está numa região do país onde é tradição, cara, acordar de manhã e comer cuscuz. E aí o que você vai fazer? Você vai medir sua glicemia e vai controlar a quantidade que você vai comer. Porque é diferente você não comer nada ou comer uma quantidade pequena. Então isso é importante. E muitas vezes, que hoje é importante a gente entender isso, por que está todo mundo gordo? Inclusive quem tem diabetes está gordo, que não devia estar, né? Mesmo com tipo 1. Tem muito tipo 1 aí que eu vejo que está bem gordinho. Então, por que a gente está gordo? Porque a gente come muito mais que a gente precisa. Isso é fato. A gente vive isso. E a nossa cultura proporciona isso pra gente também. Né? A gente tem, tô triste, vai lá, liga a TV e fica comendo. Tô super feliz, vou encontrar os amigos e vou comemorar. Quer dizer, vai comer também. Então, quer dizer, tudo é comida. Então, realmente, é uma situação que a gente tem aí que ficar um pouquinho mais atento. E aí vem, talvez você está se perguntando, poxa, você deu aí a tabela para mim, estava falando aí de 100 gramas, tudo bem. Mas e se eu não comer 100 gramas? Então a gente tem duas situações. Primeiro, você pode comer aquela quantidade por 100 gramas, ou então comer menos, que foi o que eu falei, você vai comer cuscuz, 100 gramas, você tem 25. Mas se você comer 50 gramas, ele vai ter metade de 25, vai ter 12,5. Então já é uma coisa que já começa a melhorar um pouco e vai impactar menos na sua glicemia. Claro que isso é importante, medir a glicemia antes, porque não adianta acordar com 200 de glicemia e lá comer cuscuz, né? Também não vai ajudar em nada isso aí. Então, quer dizer, naquele momento é bom não comer, até que você tenha uma glicemia menor que 100. Isso é extremamente importante. Agora, quando você... eu não como 100 gramas, tá bom. Então, o que você vai fazer? Matemática, velho. Não tem jeito. Se você não sabe como fazer, depois eu vou explicar aqui. Vamos por lá. Para 100 gramas, a gente viu que tem o quê? 25 gramas de carboidrato lá no cuscuz, por exemplo. Mas eu não comi 100 gramas. Eu comi, sei lá, 50 gramas. Se você comeu 50, o que você vai fazer? Você vai pegar 50 gramas, vai multiplicar pela quantidade de carboidrato que tem. Quanto tinha lá para 100 gramas? 25. Multiplique, então, a quantidade que você comeu, 50 por 25. O valor que der, você divide por 100. Porque a medida era 100 gramas é igual a 25. Só que eu não comi 100 gramas, eu comi 50. Então faz 50 vezes a quantidade de carboidrato, divide pelo 100. Se você seguir essa linha de raciocínio, com todos os alimentos, você vai conseguir ter a proporção de quanto você está comendo. Tudo bem? Você é coisa de matemática, mas você não sabe, vai perguntar para alguém, para o professor de matemática, ou pergunta para o seu filho, para alguém mais novo aí que está na escola, que certamente vai te explicar aí como é que faz a regra de 3. Se você não puxa no Google, aí certamente tem lá, tem alguém explicando aí com mais detalhes como é que faz essa conta, tá legal? Então, esse aí é o primeiro detalhe. E o segundo é, pô, se eu tivesse balança? Cara, hoje é muito comum, você, na hora que você puxa a tabela nutricional, geralmente nas páginas onde aparece isso aí, ele tem lá a quantidade que você está consumindo. Então ele aparece a tabela de acordo com quanto você vai consumir. Você pode pôr o peso que você está consumindo. Por exemplo, eu pus lá 50 gramas, ele calcula para mim quanto vai ter de carboidrato, proteína e gordura. Ou então ele tem as medidas caseiras. Ele tem lá uma fatia pequena, uma fatia média, uma fatia grande, uma colher, um copo, uma xícara. Então, dependendo do alimento, ali tem as medidas caseiras. Então, se você, mas eu não tenho balança, então não dá para eu saber quanto eu vou comer. Dá, porque você pega outra medida. Então vai lá e procura. Só tem um pouquinho de vontade que você vai conseguir aí resolver a situação. Isso vai te ajudar muito nesse tema que eu trouxe hoje, que é
coma de tudo mesmo tendo diabetes. Quer dizer, eu estou com a glicemia mais alta, eu não vou comer nada com carboidrato agora. Tem que dar um tempo, tem que fazer essa glicemia baixar. Eu vou caminhar um pouco, vou me exercitar, vou comer um pouco mais de proteína, tudo bem, tá tudo certo. A hora que baixar, você vai lá e come lá o alimento que você está querendo. Então, com isso, né, o que essa atitude ela vai te ajudar? Você conhecendo os nutrientes, sabendo qual impacta mais, impacta menos, isso te permite, muitas vezes, te coloca numa situação que muitas vezes pessoas com diabetes se sentem desconfortáveis. Como eu já me senti também. Como, por exemplo, a gente vai em festa de família, todo mundo sabe que você tem diabetes. E aí o que acontece? Fala, você não pode comer isso aqui, né? Você não pode comer isso, você não pode beber aquilo, você não pode... Meu, peraí. A gente tem que explicar para as pessoas isso. Fala, peraí, não é bem assim. Né? Pode deixar que eu me viro aqui, tá tudo bem. Porque eu entendo que as pessoas têm uma tremenda vontade de ajudar a gente, os familiares. Mas muitas vezes a gente acaba ficando meio marginalizado. Porque as pessoas estão servindo, às vezes, algum alimento. Aí passa perto de você. Não, você tem diabetes, você não pode. Aí vai embora. Sabe? Não é bem assim. Então, são situações que quando você consegue entender essa quantidade que você vai comer, o que você vai comer, como é que está a sua glicemia naquele momento, quanto tem de medicamento, seja antidiabético oral ou insulina ali fazendo efeito, você consegue consumir uma quantidade maior ou menor de determinado alimento. Isso é importante pra gente. Isso permite que você, que muitas vezes fica, eu não vou comemorar, não vou na casa de ninguém, festa de ninguém, festa de família, eu evito ir por conta disso. Você não precisa evitar mais. Olha o quanto isso aí já vai melhorar a sua qualidade de vida. Por você entender a quantidade que tem lá de carboidrato nos alimentos, essa relação que existe da sua glicemia naquele momento que você vai comer, se você pode comer um pouquinho mais, pode comer um pouquinho menos, é só se controlar. E não deixar, você não precisa deixar de comer. Talvez deixar de comer, como eu falei, você está com 250 de glicemia. Você não vai comer nada de carboidrato agora, pelo amor de Deus. Né? Porque a tendência natural é só ficar pior. Então o que você faz agora? Evita comer alimento com carboidrato. Come outros tipos de alimentos. E se vai comer com alimento com carboidrato, tem uma quantidade muito, muito pequena. E numa quantidade pequena também. Então isso aí é importante pra gente. Tá legal? Não esquece disso aí. Isso aí, sem dúvida, vai te ajudar. E como efeito colateral, quer dizer, efeito colateral é assim, você conhece a parte alimentar, aí você ajusta com o seu tratamento medicamentoso, ajusta com o quanto de exercício você está fazendo, você tem só benefícios disso. E o benefício está onde? No que eu sempre falo para você. Eu te ajudo, eu te ensino aí a ter um ótimo tratamento de diabetes. O que é ter um ótimo tratamento de diabetes? É eu ter glicemias onde eu escolho ali o que eu vou comer, o quanto de exercício eu vou fazer e eu fico a maior parte do tempo no alvo. Se eu consigo ficar a maior parte do tempo com a glicemia acima de 70, menor que 180, sem dúvida alguma, a probabilidade de eu conseguir manter minha hemoglobina glicada menor do que 7, ela é muito maior, e o que é melhor, você vai conseguir manter assim sem ficar muito tempo acima de 180 e sem ficar fazendo hipoglicemia, que só quem já fez hipoglicemia que sabe do que eu estou falando, né? O quão mal a gente se sente, e a hipoglicemia é horrível, porque você se sente mal, come lá algum alimento, normalmente com carboidrato, que seja doce, realmente para aumentar ali a glicemia, só que depois a glicemia sobe um pouco e você se sente meio esquisito ainda. Isso aí eu já mostrei em outras aulas, as alterações que a gente tem no sistema nervoso, no sistema como um todo, na verdade, né? Parte vascular também, parte do coração. Então, assim, o quanto isso aí impacta negativamente a nossa saúde. Então, entenda que se você colocar isso em prática, vai melhorar a sua qualidade de vida, e o que é melhor, que é o que eu quero, né? Que você realmente tenha aí um ótimo tratamento do diabetes. E eu sempre acredito que o conhecimento, ele salva. E o conhecimento, ele vai salvar a gente só se a gente colocar ele em prática. Caso contrário, você não vai ter melhora nenhuma no seu tratamento. Então isso é uma coisa assim bastante importante para poder para a gente poder entender essa questão relacionada a como a gente vai lidar com o nosso tratamento de diabetes. Entenda que um pilar ele impacta negativamente no outro, quer dizer, se eu comi demais, eu vou ter que ou usar mais medicamento ou então fazer mais exercício para tentar equilibrar. Se eu comi de menos, muitas vezes a quantidade de medicamento que eu estou usando vai fazer eu fazer hipoglicemia. Então, quer dizer, uma coisa fica aí ligada à outra e a gente realmente não consegue ter aí um ótimo resultado no tratamento, tá bom? Então, entenda que
A gente sim tem do diabetes, a gente pode comer tudo, não na hora que a gente quer e nem na quantidade que a gente quer. Mas desde que você consiga monitorar a sua glicemia naquele momento, seguir uma rotina, sem dúvida alguma você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor, muito melhor e muito mais parecida aí com as pessoas que não têm diabetes, tá bom? Então, muito obrigado aí a você que participou, né, dessa live de 20, ter ficado aí agora até o final. E eu espero ter contribuído aí com o seu tratamento, né? Que a ideia é exatamente essa. Professor, aí dá alguma dica para alimentação de um diabético vegano, né? Então, cara, é assim. O diabético vegano, na verdade, ele tem vantagem, né? Porque normalmente você vai consumir, né, alimentos de origem vegetal, na maior parte das vezes. Os alimentos de origem vegetal, como eu mostrei ali a beterraba, por exemplo, né? A quantidade ali que se tem de carboidrato, normalmente ela é muito baixa. Então, quer dizer, isso aí te dá a liberdade de comer uma quantidade maior de alimentos, né? Consumindo uma quantidade menor de calorias. Então, isso aí é interessante. Só que, aonde a gente tem que tomar alguns cuidados. Por ser vegano, você certamente não consome nenhum alimento aí de origem animal. Se você não consome alimento de origem animal, você deixa muitas vezes, ou fica um pouco mais difícil, você consumir todos os aminoácidos que são essenciais. O que são esses aminoácidos essenciais? É uma parte da estrutura da proteína que o nosso corpo não produz. E se você não tem esses aminoácidos disponíveis no sistema, ele não produz as proteínas, né, as estruturas proteicas que precisam desses aminoácidos. Então, o que precisa ficar atento é isso, porque é possível consumir todos os aminoácidos, porque quando a gente come ovo, carne, peixe, né, frango, esses alimentos, eles em uma única porção têm todos esses aminoácidos. Agora, se você está comendo um alimento vegetal, ele não tem todos em um único alimento. Então você tem que comer vários alimentos vegetais que contenham proteína para poder consumir todos os aminoácidos essenciais. Se mesmo assim você perceber que realmente está se sentindo talvez um pouco mais fraco, ou muitas vezes está treinando, não está conseguindo ganhar massa magra, esse tipo de coisa, isso aí precisa ser investigado e talvez você precise de uma suplementação com aminoácidos aí essenciais, tá bom? Mas assim, de primeiro momento é algo que, se você se adapta bem a essa alimentação, perfeito, não tem problema nenhum, foi o que eu falei. Se cada um consegue ter aí, se adaptar bem à alimentação, a alimentação ela é personalizada, né? Não tem muito o que a gente fazer, não. Tá legal? Obrigado. O professor Roberto Dora é referência no tratamento aí de quem tem diabetes. É verdade, é isso aí. Obrigado aí pela consideração. Então vamos lá. Tem um aluno aí com retinopatia e neuropatia. Então foi o que eu falei, né? Geralmente quando tem um, tem o outro. Isso aí é só dar uma investigada que normalmente tem os dois aí. Ele não tem controle e tá difícil aí tratar dele. Então, a situação é a seguinte. Foi como eu falei, os pilares no tratamento de diabetes, a gente tem a parte medicamentosa. A parte medicamentosa ela é para não deixar você ficar hiperglicêmico, principalmente depois que você come. A alimentação é o que a gente está falando hoje. Né? Então, assim, tem vários alimentos, os alimentos têm os nutrientes, a gente vai escolher ali um alimento que tem uma quantidade menor de nutrientes que vai impactar muito a glicemia. Não vai aumentar muito, tudo bem. Mas o exercício, o que ele faz? Ele faz diminuir a glicemia. Então, quer dizer, claro que se a pessoa ele já tem complicações crônicas de diabetes, sem dúvida alguma, o tipo de exercício que vai ser feito, ele tem que ser feito em uma intensidade e um volume de exercício adequado para a condição física e para esses agravamentos que já tem na saúde da pessoa. Agora, o exercício, na verdade, ele tem que ser feito todo dia. Esse é o grande desafio que a gente tem. Porque todo mundo quer o resultado do exercício. Tem diabetes ou não, todo mundo quer ficar magro, quer ficar com barriga de tanquinho, quer ficar fortinho, quer isso, quer aquilo. Só que a gente precisa fazer exercício. E exercício é todo dia. Não tem como. Exercício, para quem tem algum problema de saúde, ele passa a ser remédio. E remédio você toma todos os dias. Então, o exercício ele não deixa de ter esse comportamento. Então, o que é mais importante? É treinar. Um dia treinar um pouquinho mais forte ou vigoroso dentro da condição física que ele tem, outro dia um pouco mais leve, mas o mais importante, treinar e treinar sempre. Isso aí não tem
Não tem como a gente não fazer, tá bom? Então, o esquema é esse. E tentar, na medida do possível, orientar o máximo que você conseguir para não deixar agravar mais do que já está agravado aí a questão da saúde aí da pessoa, tá bom? Do seu aluno aí, no caso aí, com diabetes. E boa sorte aí, olha, mede a glicemia antes de fazer exercício, mede no final, que para mostrar para ele o quanto o exercício contribui com o controle glicêmico. Isso aí, certamente, ele vai ficar mais aderente ao exercício, sem dúvida alguma, pelo menos vai estagnar esse agravamento que ele já teve. A retinopatia não vai ficar mais grave e a nefropatia também, a tendência natural é se manter estável no estágio que se encontra, tá legal? Tá perguntando aqui o que eu faço para comer a pizza. Como eu faço para comer a pizza? É que assim, como eu uso a bomba, eu acabo aumentando o basal, vejo quantos pedaços de pizza eu como, eu faço a correção da insulina, né, da parte rápida ali da insulina, só que eu divido em momentos diferentes. Então, para fazer efeito agora e a outra, como eu sei que vai demorar um pouco mais, eu retardo um pouco esse período onde ela vai fazer o efeito, tá bom? Não que isso não possa ser feito por quem não para quem usa a caneta ou seringa também dá. Só que você vai ter que fazer a contagem de carboidrato, sei lá, você comeu 2 fatias. Cada fatia tem em torno aí de 30 gramas. Pegando de uma maneira geral, essas pizzas têm a massa um pouco mais grossa. Aí você tem que ver direitinho qual é a quantidade de carboidrato que tem. Por ter proteína e gordura, vai demorar um pouco mais para ser absorvido. Então, o que você faz? Come 2 pedaços. Um pedaço você já aplica a quantidade de insulina para compensar ele. E o outro você espera pelo menos aí uns 40 minutos a 1 hora para aplicar de novo a insulina. Aí, normalmente, dessa maneira, você vai ter 2 picos de ação da insulina e não tende a ficar hiperglicêmico depois de um período aí que comeu, beleza? A minha filha aí come pastel de queijo e é um mega desafio. É assim, eu falei da pizza porque é bastante comum, né? É um alimento comum, mas o pastel também não é diferente, porque o pastel ele tem carboidrato, tem bastante gordura também e tem proteína, né? Seja com queijo, seja com carne, o que você está comendo ali, ele tem vários nutrientes aí, mas o que mais acaba impactando é a gordura. Você muitas vezes compensa, acaba fazendo hipo e depois acaba fazendo hiperglicemia. Isso aí é assim mesmo. Então você tem que, na verdade, isso aí é uma coisa que a gente tem que ir testando, né? Inicialmente a gente começa com a mesma quantidade de carboidrato que normalmente é aplicado. Se você vê que está fazendo hipo e depois hiper, aí vai ter que reajustar aí a parte da insulina, tá bom? Mas é algo que realmente é desafiador. Cada hora é um alimento diferente, mas esses que tem mais gordura, aí pastel é um deles e a pizza também, tá bom? Eu tava falando aqui, aí colocou, eu tô numa festa e eu tô sentindo assim, aquela que eu tava falando, né? Da família ficar cuidando, ou muitas vezes passar, isso aqui você pode, isso aqui não pode, não é bem assim. Mas na verdade, olha, eu vou te falar, é uma questão de educação, né? A gente chama de educação em diabetes, mas a gente tem desse conhecimento, a gente precisa passar para as pessoas, conversar com elas a respeito, tá bom? Então, não esquenta não, que é assim mesmo, é a vida que segue e vamos lá. Quanto mais as pessoas souberem, melhor pra gente também, tá bom? Equilíbrio ao psicológico, né? Em desequilíbrio, o açúcar sobe o açúcar no sangue, sem dúvida alguma, né? Isso aí não tem como vai desequilibrar o açúcar no sangue, porque toda vez que a gente tá ansioso, ou tá nervoso, ou tá qualquer coisa que muda o nosso comportamento, né? O nosso pensamento, a gente tem aí mudanças também hormonais. Então vai ter liberação de hormônios. A gente tem que entender o seguinte: do monte de hormônio que a gente tem no nosso corpo, o único que, quando é liberado, remove a quantidade de açúcar do sangue é a insulina. Qualquer outro hormônio, ele vai fazer o fígado mandar mais glicose para o sangue. Então, não adianta. A gente tem só um hormônio que tira a glicose do sangue e todos os outros, deixando a gente mais bravo, deixando preocupado, ou ficando nervoso, ou muitas vezes tendo algum grau de inflamação ali, seja por um resfriado, por uma gripe, vai ter liberação maior aí de glicose para o sistema. Não tem jeito, a tendência natural é sim aumentar um pouquinho aí a glicemia, tá bom? Mas é aquele negócio, né? Começou a aumentar a glicemia, vai lá, corrige com insulina, vai lá, corrige fazendo um pouquinho mais de exercício. É assim que a gente faz, esse dinamismo que existe aí com os pilares do tratamento do diabetes, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Olha, muito obrigado, né, a vocês que acompanharam aqui mais essa live de 20. Lembra que conhecimento ele salva, o exercício ele é tudo de bom para quem tem diabetes.
E é importante que, se você gostou desse conteúdo, que você compartilhe com outras pessoas. Se você estiver vendo depois a gravação, né, pelo YouTube, curtir lá no canal também, isso aí é bom, ajuda bastante, né, faz com que a plataforma entregue para mais pessoas aí o conteúdo. E lembre-se, né, que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, pessoal, até mais, obrigado.